Meus amigos e minhas amigas, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E que mais uma vez nós estamos aqui, eu estou aqui, para lhes trazer algo muito importante para a sua vida e para a minha vida também, que é a palavra do Senhor. E que, para dar início àquilo de melhor que temos, vamos ler alguns versículos da palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 58, no versículo 11, e também no livro de Jeremias, no capítulo 5, no versículo 8, e também na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2 e 3 em diante. Ali no livro do profeta Isaías está escrito desta maneira: E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Isso está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 58, no versículo 11. E também ali no livro de Jeremias, no capítulo 5, no versículo 8, está escrito desta maneira: Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Está escrito em Jeremias, no capítulo 5, no versículo 8. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com esperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso está escrito ali na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, do verso 2 e 3. E como filhos temos deveres com nossos pais. Devemos dar bons testemunhos e seguirmos suas instruções, e devemos ser guiados pelo seu Espírito e seremos provas vivas do seu amor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, minhas amigas, a palavra de Deus nos diz ali no livro do profeta Isaías que o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos, e será como jardim regado e como manancial cujas águas nunca faltam. O profeta Isaías foi inspirado para nos deixar estas palavras, para nos deixar este mandamento: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos. Porque quando o Senhor Deus ordenou que o povo de Israel saísse do Egito,
Eles teriam que enfrentar um deserto em suas caminhadas para ir ao lugar onde Deus tinha lhe ordenado, lhe prometido. Mas Deus, conforme fala na palavra de Deus, Deus guiou aquele povo em lugares perfeitos, com perfeição, com justiça. Porque aqui o Senhor está dizendo que guiará continuamente e fartará as nossas almas em lugares secos e fortificará os nossos ossos e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Porque quando o Senhor diz algo, certamente, meu amigo e minha amiga, aquilo é uma promessa que ele nunca se arrepende do que ele fala. Porque o Senhor, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porque se ele está dizendo isso, certamente ele fará. E com certeza ele tem poder para fazer quaisquer que seja aquilo que nós achamos que nós temos dificuldades em obter aquelas coisas, aquilo que nós queremos. Mas o Senhor Deus, ele é diferente. Se ele prometeu que você vai ser uma pessoa, que você vai ser um homem, você vai ser uma mulher feliz, você vai ser um homem próspero, uma mulher próspera. Certamente, meu amigo e minha amiga, isso acontecerá em sua vida. Porque Deus é fiel, porque Deus é amor, porque Deus sempre, ele está com as suas mãos estendidas para lhes tirar do abismo. Mesmo que nós achamos que não temos mais saída, mas Deus sempre tem um plano muito especial para a vida de cada um de nós. Mesmo nós estamos no fundo do poço, ele poderá nos libertar das garras do inimigo, daquele lugar sombrio, daquele lugar onde nós só sentimos medo. Porque aqui está escrito, e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos. Você pode estar sentindo algo ruim, igual está acontecendo no mundo nos dias de hoje. Nós só ouvimos falar, morreu tantas mil pessoas, tantas milhões de pessoas estão infectadas com esse vírus, mas Deus sabe o que está fazendo. Se nós procurarmos a não temer nada disso, o Senhor nos libertará de todos estes males. Igual diz ali no livro de Jeremias, no capítulo 5, no versículo 8, dessa maneira está escrito, não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O Senhor pode nos livrar de coisas piores do que essa, porque nós temos que andar mascarado pelas ruas, nós não podemos abraçar aquela pessoa que nós estimamos tanto, que nós gostamos tanto, que nós queríamos ficar perto dela continuamente, não podemos apertar a mão, dar um abraço, só de longe e com máscara no rosto. Mas tudo isso está certo, temos que preservar aquilo que Deus nos deu, que é a vida, porque a vida é muito preciosa, porque Deus soprou nas narinas do homem e deu o fôlego da vida para ele, para nós que estamos aqui. Mas só que ele está dizendo também, não temas diante deles,
porque eu sou contigo. E quando ele diz que está ao nosso lado, não devemos temer nada. Mesmo que possa ser noticiado que vai haver terremoto, vai haver maremoto, vai haver tempestade, porque o que está acontecendo no mundo é uma tempestade, é um maremoto, é coisa horrível e terrível. Mas nós podemos sair dessa, porque o Senhor diz, que te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Porque muitas vezes nós andamos por lugares onde não encontramos água. Nós estamos vivendo em um lugar que a nossa vida está sendo corrompida por maldades, por vícios, por tribulações, por peste, por fome, por falta de condições para sobreviver, para comprar alimento, para poder manter, para poder se alimentar. Mas ele disse que serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Porque se ele está falando isso, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, com certeza Deus está sendo honesto. Ele está falando o que vai fazer, ele vai fazer. Mas se você também abandonar, se você não der ouvido o que ele está falando, o que ele está te dizendo, certamente você vai padecer. Você vai passar em lugares que você não vai encontrar condições de sobrevivência. Porque você deixou de continuar, de ficar na presença do Senhor. E foi para lugares horríveis, terríveis, onde ali você só encontra a perdição, a maldade, o sofrimento, o desgosto, a ira, a discórdia. Mas se você ouvir a voz do Senhor, que Ele está falando, o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos. Porque ali no livro de Jeremias ele está dizendo, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E quando ele está dizendo algo desta maneira, meu amigo e minha amiga, com certeza o Senhor, Ele está te dando uma oportunidade para que você segure na mão dele. Ele vai te tirar desse abismo cruel. E ali o apóstolo Paulo está dizendo também aos romanos desta maneira, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber. Mas que saiba, com esperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Meus amigos e minhas amigas, certamente
os romanos, naquela ocasião, naquela época, eles estavam desviando, saindo da presença de Deus para cumprir os mandamentos do diabo, de Satanás. Mas Paulo escreveu para eles: não conformeis, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque ele ainda diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com esperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Nós devemos procurar a saber aquilo que convém, para que possamos ter esperança que Deus está do nosso lado, que Deus vai tirar todas estas imundícias que está no caminho, todos estes empecilhos que está no caminho, para que nós possamos passar sem que nada possa acontecer. Mas para isso nós temos que saber, com esperança, conforme a medida da fé que Deus tem te dado a você. Porque aqui diz, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. É assim que devemos fazer, porque Deus, Ele não nos abandona, mas nós temos que fazer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Não vos conformeis com este mundo, porque o mundo, ele só traz decepção, amargura, tristeza, desespero. Veja o que está acontecendo. Veja o que está havendo no mundo. Não é só aqui na nossa cidade, no nosso estado, do nosso país, mas é pelo mundo. O inimigo, o diabo, Satanás, ele está fazendo coisas absurdas, horrorosas, para que o povo fiquem do lado dele e desprezam os mandamentos de Deus. Porque ele não quer. O diabo não quer que o homem siga os mandamentos de Deus para viver com liberdade, para viver na paz, para viver com amor e ter amor um pelo outro. O diabo não quer isso. O diabo quer somente que nós pereçamos, percamos o rumo da casa do nosso Pai. Mas o nosso Pai, Ele é poderoso, porque o nosso Pai, Ele não invade a sua vida, a minha vida, se eu não querer, se você não querer. Mas o diabo, igual aqui Paulo está falando, não vos conformeis com este mundo, porque o diabo te oferece tantas coisas neste mundo, ele te dá. Mesmo se você não queira, mesmo se você não queira, ele está te obrigando, porque igual aqui o Paulo diz aqui, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Meu amigo e minha amiga, vamos entender o quão grande é o nosso Deus, o quão poderoso Ele pode fazer, e quantas coisas Ele pode fazer na sua vida. Se você procurar, certamente Ele te dará as bênçãos que você necessita, mesmo
que você olha assim e fala, comigo não tem condições, não tem jeito. Eu estou perto, eu estou no abismo e eu não tenho saída. Mas Ele está com Ele está com as mãos estendidas para você. Só basta você, igual Paulo diz aqui, não mas que saibais com esperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você tem que saber, com esperança, buscar de verdade, porque Deus não está brincando com ninguém. Ele não oferece uma coisa, Ele não te fala uma coisa para você e depois nega, não, eu não fiz isso, e o diabo faz. Porque o diabo, ele quer te destruir, ele quer destruir o homem, porque o homem é imagem e semelhança de Deus. O homem não é imagem e semelhança do diabo, não. O homem foi criado imagem e semelhança de Deus. E aqui também tem um ressalvo aqui que, como filhos, temos deveres com o nosso Pai. Devemos dar bons testemunhos e seguirmos suas instruções. Devemos ser guiados pelo seu Espírito e seremos prova viva do seu amor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus. Porque ali, no Evangelho de São João, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu amigo e minha amiga, como é maravilhoso, como é bondoso, como é especial viver na presença do Senhor. Porque Deus é amor. Deus, Ele nos ama. Igual aqui está escrito, não temas diante dele, porque eu sou contigo. E quando ele diz isso, ele está com você. É você que não está nem aí com ele. É você que abandonou. E quantas pessoas estão nesta situação, perdidas pelo mundo, sem saber o que fazer, dizendo que não existe Deus para ela, Deus o abandonou, Deus não quer saber dela, mas ela está enganada. É ela que desprezou o amor de Deus, é ela que saiu fora e obedeceu aquilo que Satanás inspirou para ela. Satanás estava dizendo para ela que ela seria melhor se ela ficasse na presença de Deus, porque ali ela iria ter tudo o que ela queria. Ela olhava assim, ela olha assim e vê o mundo inteiro cheio de coisa, mas tudo isso pode ser um pesadelo. Isso, logo, logo, o diabo vai tirar da sua frente e você vai ficar no abismo do mundo. Você vai ficar no abismo. Você não vai ter saída. Você não vai ter lugar para ficar tranquilo, sossegado, mas na presença de Deus você pode ficar tranquilo, sossegado, sem querer saber. Mas Deus é amor. Quando Deus promete algo, certamente Ele cumprirá. Vamos ficar por aqui. O amado Deus e querido Pai, neste momento, Senhor, eu estou na Tua presença mais uma vez. Peço-lhe que perdoe os meus pecados, as minhas falhas, porque sou um ser pecador, Senhor. Eu muitas vezes falho também, mas o Senhor está dizendo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Porque quando nós sentimos culpado, que nós buscamos o Senhor, Ele poderá nos dar
o melhor que nós necessitamos, que nós precisamos. Só basta nós abrirmos o nosso coração. Só basta nós buscar o Senhor enquanto está tendo tempo. Porque ainda é dia e a noite ainda não chegou. Mas vai chegar um momento que a noite vai chegar. Aí na escuridão não vamos saber por onde andar. Nós vamos cair no abismo. Ó Deus, e procura, Senhor, faça, Senhor, com que nós possamos entender e ver a verdade em nossos olhos, em nossa frente, para que nós possamos ser guiados pela sua luz. Ó Deus, abençoa também, Senhor, aquelas pessoas que estão nos hospitais, aquelas pessoas, ó Deus, que estão nas UTIs, entubadas, e que elas já estão desenganadas. Ó Senhor, mas o Senhor, um dia, disseram para ele que já faz 3 dias que ele está no sepulcro e ele já cheira mal. Mas o Senhor disse, Lázaro, vem para fora. E o Senhor tirou ele de lá, com vida. E ele pode também nos resgatar, nos tirar desta maldição. Ele pode eliminar isso da face da terra. Ó Deus, eu te agradeço por tudo isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.